Irmãos e irmãs, então nessa semana de adoração, o que nós estamos pedindo para Deus? Senhor Jesus, fazei crescer em mim e nos meus irmãos de comunidade a vossa divina misericórdia. Então é isso que nós estamos pedindo a Jesus, todos os dias. E viemos refletindo aquilo que nos impede, nos dificulta ser misericordioso. Vimos primeiro a nossa vontade. Se a nossa vontade é uma vontade desordenada, ela vai se ligar aos afetos desordenados da nossa vida e vai ser uma vida voltada totalmente para si mesmo, para os nossos prazeres, e jamais vamos ser de generosidade, de perdoar, de ir ao encontro, e é uma vontade que vai nos levar à perdição e não à salvação. A vontade de ser iluminada pela graça de Deus. E então, quando ela é iluminada pela graça de Deus, ela se torna uma alavanca, ela se torna uma bússola, ela vai dizer, olha, não, eu vou perdoar, né? Se estamos magoados, eu tomo a decisão, coloco minha vontade firme, iluminada pela graça, fortalecida na oração, e tomo aquela decisão, coloco em prática, minha vontade fica firme, unida às graças, aquilo que Deus me dá. Pois ontem vimos aquilo que é gravíssimo, que é totalmente contrário ao Evangelho, que é o egocentrismo, que é o pecado do inimigo, né? É onde ele mesmo se voltou para si mesmo, para os seus atributos, para as suas coisas, aquilo que Deus havia dado para ele, e disse, eu não vou servir, né? E se rebelou contra Deus. É um pecado espiritual, onde o egocentrismo nos fecha totalmente para Deus, porque o amor que vem de Deus, ele é trinitário e nos leva à comunhão. Então, o amor, se eu quero exercer misericórdia, justamente é o contrário. Eu preciso justamente me abrir ao amor de Deus. Pelo contrário, eu tenho que começar a me esquecer, né? Eu nem preciso me perder nesse amor para me encontrar. Preciso dar para receber. Quanto mais generoso a gente é, quanto mais a gente entrega a Deus, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente ama, mais graças recebe. Então o egocentrismo nos leva a ficar sem nada. É aquele que Jesus diz, aquele que quer salvar a sua vida, né? Voltado para si, ele perde tudo. Hoje então vemos o medo de Deus. O medo, nós sabemos, é algo que está na nossa natureza humana, né? Então nós temos medo. Existe um medo até que é saudável, né? A gente precisa ter certos cuidados, né? Mas aquele medo, agora nós estamos falando de um medo que não é saudável, um medo que nos paralisa diante de Deus, medo que faz com que a gente não avance na graça, que a gente não deixa crescer o amor de Deus em nós, a gente tranca por medo. Então, e aí, claro, nós poderíamos enumerar muitas coisas aqui, pode ser as nossas traumas, pode ser as nossas fraquezas, como nós somos criados, no ambiente que nós estamos, né? Muitas vezes, né, aquele que, imagina num ambiente de guerra, num ambiente disso, num ambiente de morte. No entanto, é preciso vencer, é preciso de fato que essa entrega a Deus aconteça em qualquer situação. Se a gente quer de fato crescer na misericórdia de Deus, na divina misericórdia, é preciso mergulhar nesse amor de Deus, deixar que Ele comece a amar em nós. De fato, eu preciso permitir isso, eu preciso entrar numa comunhão profunda, uma entrega profunda da minha vida. É como realmente eu vou morrendo para mim, deixando Deus crescer em mim. E por isso não posso ter medo. Preciso realmente permitir isso, né? Por exemplo, os apóstolos, quando estavam junto de Jesus, eles estavam com ele, mas tinham medo.
Eles tinham medo de perguntar as coisas para Jesus. Eles tinham, quando aconteceu, né, aquele momento da cruz, o que aconteceu? Em quem que eles pensaram em primeiro lugar naquele momento? Neles. Cada um sumiu. Ficou só João, né? Todo mundo tinha medo. Depois, antes de Pentecostes, o que eles estavam fechados, né? Dentro do cenáculo lá, com medo daquilo que poderia acontecer se eles seguissem Jesus. Se as pessoas descobrissem que eles eram discípulos de Jesus. Vamos também nos pregar numa cruz. Agora também vamos matar também. Então nós vamos ficar escondidos. E é isso que acontece. O medo vai levando a gente a ficar escondido. Vai ficar, não vamos permitindo que Deus faça aquilo que Ele quer fazer em nós. Não permitimos que a obra que Ele deseja fazer aconteça. Nós ficamos resistindo e vamos confiando nas nossas fraquezas. E claro, o medo vai fazendo que a gente fique voltado de novo para nós. Daquilo que eu vou perder, daquilo que Deus vai me tirar, daquilo que eu vou sofrer, daquilo que vai acontecer. E de fato, quando eu fico nesse sentido, eu não consigo crescer. Eu nunca vou crescer na misericórdia se eu tenho medo de tudo. Se eu tenho medo de me entregar a Deus. Porque a vida cristã também é ousadia. É uma ousadia. Olha os cristãos, olha os apóstolos, olha São Paulo, né? Os mártires. Eles foram realmente ousados. E a grande força dessa ousadia é o amor de Deus que pulsava no coração deles. Eles confiavam no Jesus vivo e ressuscitado. Eles confiavam nas promessas de Deus. Ou seja, é um medo que vai sendo suplantado pela fé em Jesus, pela certeza da vitória, pela certeza da promessa de Deus, e vai alavancando a nossa vida para frente. Porque eu preciso de fato me entregar. Deus precisa ser o centro. Ele precisa não só estar no centro, mas Ele precisa tomar conta de todo o nosso ser. Precisa ser o Senhor. Tudo em nossa vida precisa ser purificado em Cristo. Toda a nossa vida deve refletir o Cristo, todo o nosso ser. Então, se há algo em mim que me coloca com medo, eu não vou me aproximar. Se eu tenho medo, eu não me aproximo. Se eu tenho medo, eu não permito, né? Se a gente está machucado, né? A gente tem medo que alguém vai bater na nossa ferida, então a gente fica, né? A gente não deixa aproximar. Então, se eu tenho medo que Deus vai, Ele vai me tirar toda a minha família, Ele vai me tirar não sei o quê, então jamais seremos santos, jamais. Se nós temos medo que Deus vai fazer algo de ruim para nós, jamais vamos crescer na divina misericórdia. Jamais. Então pedimos a Deus que venha com a causa do nosso medo. Deus sabe. Vamos pedir a Jesus que venha derrubar isso em nós. Vamos permitir isso. Vamos rezar para que Ele realmente consinta que Deus venha em socorro da sua fraqueza, porque o medo revela a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com isso. É difícil, mas Deus sabe como. E aí vem a confiança. É quando a gente se machuca, quando a gente é criança, né? A gente está com aquela ferida doendo, daí vem a nossa mãe, nos coloca no colo e a gente não quer que daqui a pouco ela vai conversando com a gente, vai acalmando o nosso coração. Olha, não vai doer, vai ser só uma picadinha, começa a conversar com a gente. E a gente vai superando o medo pelo amor da mãe, pelo amor do pai, por aquele colo que nos segura. Quem sabe, olha, eu estou aqui agora seguro, estou seguro aqui nesse colo da mãe, não vai me acontecer nada. Qualquer coisa, a mãe vai me segurar, o pai vai me segurar.
E a gente permite, né? Permite que coloque aquele remedinho ali. Vai arder um pouquinho, a gente vai chorar e a gente vai se abraçar na mãe logo. Vai fechar os olhos, vai deixar, né, o médico dar a vacina, né, dar aquela agulha. E a gente vai ficar abraçado. Né? Então a gente vê que o amor, ele vai jogando fora o medo. O amor vai jogando fora esse medo. Então cada vez mais, quanto mais nós deixarmos e quanto mais nós amarmos, mais seremos misericordiosos. Quanto mais nós percebemos que somos amados nas nossas fraquezas, que Deus entende os nossos medos e vem o nosso socorro para nos ajudar a vencer esse medo, a crescer, para que esse medo não nos aprisione. Quanto mais confiança a gente tem, mais entrega a gente faz, mais a gente consegue crescer no amor, mais a gente vai ter coragem de fazer aquilo que Deus nos pede. Porque a gente precisa amar mais a Deus do que a gente mesmo. Não é assim? Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Então, até quando nós às vezes pecamos, se nós mergulhamos no amor de Deus, mais rapidamente a gente volta, mais rapidamente a gente supera, mais rapidamente a gente não vai ter mais medo. A gente vai sofrer porque ofendemos aquele que nos ama, mas não teremos medo de nos aproximar, de nos confessar, de confiar. E quando Deus confia uma obra a nós, confia uma missão, também nos lançaremos, porque sabemos que somos fracos, mas do outro lado nós sabemos o quanto Ele nos ama e quanto Ele é poderoso. Então que essas nossas fraquezas não sejam impedimento, né, para que Deus possa crescer em nós, mas pelo contrário, se torne uma alavanca para a gente se atirar mais ainda no amor de Deus. E jamais tenhamos medo dele. Jamais. Se um dia tiver medo de Deus, o que eu aconselho a você? Pegue um crucifixo. Se um dia você tiver medo de Deus, pegue um crucifixo e fique olhando para ele. E contemple o crucifixo. E lembre que é por vocês que Jesus está ali. Vai se desvanecer todo o medo, porque não tem prova de amor maior que Deus nos deu por nós. Então, se Deus Pai foi capaz de dar o seu Filho por você, por mim, por cada por cada pessoa de todos os tempos, mesmo pelos seus inimigos, mesmo por aqueles que rejeitaram, então veja que amor é esse, que é chegar até as raias da loucura. Então, deixa desvanecer, mergulhe todo o seu medo nesse amor, mergulhe todo o seu medo na certeza desse amor, que nós vamos cada vez mais crescer na santidade. Vamos perceber que não há por que ter medo de Deus. Não há, porque Ele já deu prova suficiente e muito clara, e muito objetiva, de que quanto Ele nos ama, e que nós não temos nenhum motivo de não confiar nele. A cruz, Jesus crucificado, é esse sinal. Então, quando tiver medo, olhe para Jesus crucificado e pense nisso. Pense que é por você que Ele está. Esse é o grande sinal que vai apagar, fazer desaparecer do nosso coração todo o medo de Deus. Podemos confiar, nos entregar com confiança em tudo nas suas mãos. Deixar que Deus Pai conduza todas as coisas da nossa vida. E tudo que Ele fizer será bom. Tudo que Ele permitir será necessário. Então, como Jesus fez, como Maria fez, como os santos aprenderam a fazer na sua vida. Então não tenha medo de Deus, nem da sua vontade.
Confie. O grande sinal é Jesus crucificado. Ali está manifestado o amor de Deus por nós. Façamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.